Vou lendo até o fim do quadrinho pra mim, na conversa de gibi. Ficou muito ruim. Muito bem, pessoal, acabei me deixando levar pelas emoções da nostalgia. Mas, voltando ao foco, esse aqui é o quadrinho da nossa conversa de hoje. Popeye, um homem ao mar. Bora rodar a vinheta porque a chamada já era. Fala, amantes da nona arte, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos e você está no canal HQ Pixel. Esse é o quadro Conversa de Gibi, onde nós falamos de histórias em quadrinhos. E antes de começar por aqui, falar sobre o marinheiro caolho que fuma cachimbo e suas aventuras, que tal deixar seu like aí no vídeo logo, para que ele possa chegar mais longe, alcançar mais pessoas e aumentar nossa comunidade. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha o conteúdo com as pessoas que você conhece e que acha que possam gostar também do tema Histórias em Quadrinhos. Acompanha também as redes sociais hqpixel.art, Facebook e Instagram. Acessa também o site www.hqpixel.art, onde temos o nosso blog. E por lá, pessoal, eu escrevo muita coisa falando sobre histórias em quadrinhos, videogames, temas de arte e o meu conteúdo autoral com as tirinhas do Punk Dog, beleza? Então, ó, feito aí os convites para fortalecer a comunidade, espero vocês por lá e todos os links estão aí na descrição. Bora conhecer um pouco essa história do Popeye que eu não conhecia. Muito bem, pessoal, então essa aqui é a nossa obra, tá? Da nossa conversa de gibi de hoje. Um gibi bonitão lançado pela Script Editora. Tá, esse gibi apareceu lá no financiamento coletivo quando ele foi lançado aqui no Brasil, porém eu não adquiri na época. Eu adquiri depois em alguma outra campanha que o pessoal da Script fez. Eu fiz ali a aquisição de algum outro título e esse aqui estava disponível e eu coloquei junto no pacote e fiz a aquisição, tá? Então isso aqui é uma capa, tá? Olha só que bonito, tem um verniz aqui. Aqui nós já temos a ilustração do marinheiro Popeye, que é o personagem principal da história. Muita gente, pessoal, hoje em dia não conhece o Popeye, tá? Mas o Popeye é um personagem muito querido da infância de muita gente por aí, inclusive este que vos fala, tá? Então deixa eu tirar aqui, ó, uma magnífica história poética e literária de aventura. E realmente, pessoal, muito bom mesmo. Ozanam e Lelis, tá, pessoal? Aqui nós temos o roteirista, desenhista, e dessa aventura aqui, deixa eu tirar aqui para vocês, porque isso aqui é uma capa. Olha só, capa dura, tá? Frente e verso aqui, nós temos aqui uma sinopse rapidona aqui, falando sobre a obra, uma ilustração bonitona ali, tá? Olha que capa bonita. E aqui nós temos a ficha, tá? Então nós temos roteiro, tá? Arte final, não vou ler o nome do pessoal todo, não. Aqui nós já temos um Popeye mais a cara daquele que a gente conheceu nas histórias em quadrinhos, aliás, no desenho animado. Eu não me lembro se cheguei a ver gibi do Popeye, tá? E imagino que tem. Inclusive, se você conhece algum gibi do Popeye, já leu tirinha em algum lugar, me indica aí para eu procurar, porque eu quero conhecer mais além desse daqui, tá? Então nós temos aí, olha só. Aí nós temos aqui Lendas do Mar, que é falando sobre o autor, falando sobre a obra, tá? Para sobre o criador do Popeye. Aqui a gente tem uma noção de como seria a origem, que o gibi acaba mostrando lá pro final. E, pessoal, a minha história com o Popeye, ela começou na minha infância, tá? Eu acho que lá na minha infância, minhas primeiras lembranças de ver TV, a gente tinha uma TVzinha preto e branco, e meu pai, assim, era no final da tarde, se não me engano, ele chegava em casa do trabalho e ligava a TV para descansar, e às vezes passava desenho animado, e o Popeye eu acho que foi o primeiro desenho que eu me lembro de ter visto com o meu pai, tá? Engraçado é que eu chamava o Popeye de papai, era engraçado isso. Então é uma lembrança muito boa que eu tenho da minha infância, esse personagem me trouxe, me fez recordar mesmo, e meu pai cantarolava essa musiquinha que eu cantei aí no começo, meu pai vivia cantarolando, assobiando, então é uma lembrança bacana. Meu pai que já não tá mais aqui comigo, mas ficaram essas lembranças, tá? E aí, pessoal, deixa eu contar para vocês um pouco sobre o autor, tá? Então, o autor é Elzy Chrysler Seeger, tá?
Ele era filho de um pintor de paredes e ele nasceu, pessoal, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, no mês de dezembro de 1894, tá? Então já faz um tempinho bom que nasceu esse autor. E interessante é que ele era muito apaixonado por imagens, tá? E isso fez com que ele fosse procurar e conseguir trabalhar no início da indústria cinematográfica. E aqui nas informações que nós temos aqui, desse texto Lendas do Mar, fala que entre um take e outro, ele aproveitava para fazer suas primeiras ilustrações. Ele fez um curso de desenho por correspondência, tá? E um dos grandes ídolos dele, artista, né, foi o criador do Yellow Kid, que ele chegou a ler em algumas tiras por aí, e tem alguns outros ali. E interessante é que esse curso de correspondência que ele fez formou também outros autores, tá, reconhecidos no mundo afora, que eu não vou falar agora quais são, porque senão eu acabo me perdendo aqui. Mas o interessante é que a primeira tentativa que ele fez para trabalhar como ilustrador, ele não foi aceito. E interessante aqui que no texto fala que ele não era um desenhista muito bom, ele era bem mediano para mais fraquinho assim. Mas ele nunca desistiu e era o que ele gostava de fazer e acabou conseguindo trabalhar no ramo da ilustração. E parece que um dos primeiros personagens conhecidos que ele ilustrou foi o Charlie Chaplin, uma adaptação para as tiras, tá, dos filmes mudos do Chaplin. Então ele trabalhou ali. E depois ele acabou conseguindo trabalhar numa criação de uma história que viria a se tornar a história do Popeye. Então a Olivia Palito, se não me engano, era a personagem principal. Já tínhamos ali o irmão dela, já aparecia o Brutus, que aqui era Bluto. Brutus veio bem depois, esse nome, renomearam ele. E outra curiosidade interessante que tem aqui, pessoal, é o seguinte: já que esse também é um canal de videogames, vocês sabiam que a Nintendo, lá no início, quando foi criar os seus primeiros jogos, queria criar um jogo do Popeye e o pessoal, e ele não quis, ele não aceitou, a indústria, a empresa que cuidava dos direitos do Popeye ali e o autor não quiseram vincular e que transformasse o Popeye em um jogo de videogame. E aí, pessoal, a Nintendo criou o jogo mesmo assim, mas como não poderia ser do Popeye, eles deram o nome do personagem que seria o Popeye, eles colocaram o nome de Mario, tá? O personagem que seria o Brutus, eles colocaram o nome de Donkey Kong. Então, ali nascia o jogo, a primeira versão onde o Mario apareceu, tá? O personagem tão icônico. E eu não sabia que o Mario teve a sua origem vinculada ao marinheiro Popeye. Curiosidades. Vou levar essa curiosidade depois para crônicas do jogo, tá? Aí eu falo mais sobre isso. Mas é isso, então. Aí o Popeye virou tiras, depois o próprio Popeye, o marinheiro, o autor teria visto um marinheiro caolho que fumava cachimbo e achou engraçado a forma rudimentar, a forma rude com que ele falava, e criou o personagem baseado nesse marinheiro. E muito tempo depois, após ter morrido esse marinheiro, aqui fala que ele foi inspirador do Popeye. Achei interessante isso também. E aqui lá no final do gibi a gente vai ver isso. Então, bora lá ver o nosso gibi, pessoal. Vamos lá. Olha só, a gente começa com o barco lá no meio do mar, tá? E o Popeye tentando pescar. A única coisa que ele consegue pescar é um único peixe, o mar não tá para peixe, e ele acaba soltando o peixe depois, deixa o peixe ir embora, e ele volta, tá? Para o porto ali, e tem uma cidade, lá no porto tem um bar onde o pessoal se encontra e é onde a gente vai ver pela primeira vez a Olivia. Chegando de volta no porto, aqui a gente já vê o Brutus, tá? Pela primeira vez aqui. E a gente vai ver uma relação bacana de amizade entre o Popeye e esse carinha, esse baixinho que se chama Bosco, tá? Então são grandes amigos e ele perde o barco. E o Popeye paga uma bebida para ele, volta para casa com ele ali, né, naquela relação de amizade, e dá alguns conselhos para ele e ele vai embora. Aqui a gente já tem o Dudu, que é aquele cara que gosta muito de hambúrguer, tá? Eles estão ali no bar. E aí a gente vê a Olivia, tá? Essa aqui seria a Olivia Palito, que é bem diferente da Olivia lá do desenho, que tem um cabelinho preto e tal. Aqui ela é ruiva. O Popeye acaba livrando a Olivia Palito de uma encrenca ali também, e aí os dois começam a se estranhar,
ele vai para casa, tá? E nessa que ele vai para casa, ele bebe, né? Chega em casa meio tonto, dorme e ela está na casa dele no outro dia para agradecer, acaba fazendo um café da manhã para ele, tá? E achei muito legal a forma com que eles se encontram. Então, olha só aqui, ó. E aqui a gente vê o Popeye com o espinafre, tá? E aqui, pessoal, é diferente. Ele não come o espinafre e adquire uma super força do nada, igual a gente vê no desenho animado, tá? Ele só fala que o espinafre tem muito ferro e que dá muita energia, mas ele não gosta, o sabor não é muito legal. E lá na frente a gente vai descobrir por quê. Ele não tinha dinheiro nem para comprar comida, porque não conseguia pescar, não tinha mais peixe. E ele encontrou um lugar abandonado com um estoque de espinafre, levou esse espinafre para a casa dele e era a única coisa que ele tinha para comer. E ele só revela isso lá no final, quando a Olivia vai pela segunda vez na casa dele. Aqui é a primeira vez, a Olivia tá lá, faz um café da manhã para ele e tal, e ele vai embora. Mas mesmo assim eles vão embora se estranhando, tá? Brigando. O Bosco tenta convencer ele a ir para o mar com ele, e ele diz que não, e aí os dois acabam arrumando um emprego numa indústria onde eles trabalham de carregar vigas, tá? E aqui, pessoal, nós temos o irmão da Olivia, o nome dele é Castor. Castor ou Castor, não sei, acho que é Castor mesmo, tá? Ele fala que conseguiu ganhar um mapa do tesouro e que vai atrás de um tesouro, conta a história de um navio que voltava com o tesouro, foi abordado por piratas e o comandante desse navio acabou explodindo o barco, tá? A embarcação, e naufragou todo mundo, e a única pessoa que sobreviveu foi quem fez esse mapa. E ele vai em busca de alguém para tentar recuperar esse tesouro, tá? Naufragado, para ver se ganha um dinheiro. Nós temos mais uma vez o Popeye aqui, onde ele e o Bosco decidem ir procurar emprego nessa fábrica aqui, ó. Tá, então ali nós temos o cara que seria o dono da empresa fazendo a seleção, o Popeye convence, né, os dois trabalharem ali e eles conseguem, o Popeye é até forte, o Bosco não é muito não, mas o Popeye é. E essa vida, pessoal, não é uma vida muito legal, então a gente vai vendo dias e dias se passando e o Popeye ficando cada vez mais melancólico, até que um dia o Popeye resolve não mais ir trabalhar e deixa o Bosco sozinho. E mais uma tentativa que o Popeye volta ao mar, o barco dele estraga lá no mar, e ele fica naufragando em uma boia, e o Brutus passa, não salva ele, volta, tá? A Olivia depois fica muito grilada com isso. O Popeye deixa o caminhão com um amigo, para que o amigo possa ir para o trabalho, porque ele tem uma esposa e filhos. Aqui a gente tem uma parte legal, onde o Popeye, na volta para casa, encontra um violão velho, e volta para casa tocando umas melodias, cantando umas músicas, e a gente percebe até um trechinho das músicas que ele cantava, tá? O Popeye tinha uma trilha sonora nos seus desenhos animados que eu me lembro muito bem, tá? Muito legal. E nisso aqui, pessoal, o Castor, irmão da Olivia, consegue convencer ela a emprestar um dinheiro para alugar um barco, para ir atrás desse tesouro. E o Bosco encontra o Dudu, que é o cara do sanduíche, e o Dudu vai formar essa tripulação. E essa tripulação envolve o Popeye, o pai do Popeye, tá? Que é o Popeye chama ele de velhote, tá? E lá na frente, aqui ó, onde o Popeye tá naufragado, e o Brutus passa e não dá socorro, tá? Aqui nós temos ó, o Brutus indo embora no barco dele, deixando o Popeye para trás. E quem vai buscar o Popeye depois é o Bosco. O Bosco pega um barco emprestado e vai resgatar o Popeye depois, tá? E voltam os dois pro bar, tá? E ali o Popeye bebe muito e a Olivia acaba levando ele para casa, tá? Então aqui já temos a Olivia, ela corta o cabelo por sugestão do Popeye, quando o Popeye estava bêbado. Muito bem, e aqui, depois dessa volta, é a hora que eles formam, aqui a Olivia volta pro Dureza, a Olivia pergunta sobre o pai, por que ele é tão bruto com o pai. Aí ele conta uma história interessante do relacionamento dele com o pai. Ele é caolho por causa de um acidente, ele estava pescando com o pai e o pai bateu alguma coisa no olho e ele perdeu o olho. Tá? E o pai fica com muito remorso por causa disso e chama ele de Popeye. Popeye quer dizer, é um termo para caolho, tá? Tanto que lá naquelas informações no início da história, eles falam sobre isso. E aí ele usa esse termo Popeye. O próprio Popeye não gostava desse nome, mas ele acaba aceitando e fala que fica brigando porque o pai precisa
saber que ele não o perdoou por causa disso, mas o Popeye gosta muito do pai dele, então essa relação assim é mais por causa do pai mesmo, tá? Então a gente percebe que o Popeye é bem... Ele é bem compreensivo com o pai dele. Nisso aqui, pessoal, o Bosco resolve passar um fim de semana com a esposa, e para isso deixa o filho dela com a Olivia. A Olivia se propõe a ficar com o filho. E aqui o Bosco passa um fim de semana em um parque de diversões, enquanto o Popeye e a galera que vão em busca do tesouro. Aqui nós temos o pai do Popeye, vai ser o mergulhador, tá procurando, próximo a essa ilha aqui. E ali eles procuram, até que quase estão desistindo. Eles encontram, tá, alguns baús. O pai do Popeye aqui, ó, subindo com o baú, tá? Vovô Popeye. Mas, pessoal, infelizmente não deu muito bem do jeito que eles queriam, e eu não vou falar o que eles acharam, tá? Eles não acharam o dinheiro que eles queriam, acharam outra coisa, mas isso aí fica para quem for ler depois e tirar as próprias conclusões. Na volta para casa do Bosco e da sua esposa, acontece um acidente e, infelizmente, os dois vêm a falecer. Então, o Popeye perde o casal de amigos, e aí a gente entende de onde vem o Gugu, que é aquele bebezinho que acompanha o Popeye. O Gugu é filho desse casal que morreu. Então a Olivia Palito e o Popeye acabam adotando o Gugu, tá? E para fechar a história, aparece aqui uma pessoa. Enquanto o Popeye tá ali, ó, a gente tá vendo alguém observando o Popeye lá e fazendo alguns desenhos. O Popeye pergunta, fala, já tem alguns dias que você tá me olhando, o que você quer? Aí ele fala, não, eu sou um quadrinista e estou criando um personagem e eu quero me inspirá-lo em você. Você me autoriza? Que preciso te observar mais alguns dias. Aí o Popeye acaba autorizando, tá? E aí esse cara seria o autor do Popeye. Aqui os dois indo embora, tá? E a Olivia vai e pergunta pra ele, quem é? Ele fala, é um cara aí que quer me transformar em um herói. E a gente finaliza a história do gibi, tá, pessoal? E aí a gente termina aqui com o barco do Popeye lá no horizonte, o Bosco aqui sentado e o Popeye do lado de cá conversando. Esse aqui é o marca-páginas que veio, achei bonito o marca-páginas, e a gente finaliza então aqui a nossa história, tá? Popeye, o Homem ao Mar. Muito bonito o gibi, muito bonita a história, tá? Resgatando um pouco da origem do marinheiro Popeye, tá? Então é isso aí, fechamos por hoje a nossa conversa de gibi. Espero que vocês tenham gostado demais dessa conversa, tá? Um gibi muito bonito, tá, pessoal? E se você já conhecia o personagem Popeye, comenta aí se você conhece mais algum gibi, se já leu alguma tirinha ou coisa do tipo, me fala também. Ah, e depois, como eu mencionei lá atrás, acabaram criando o jogo do Popeye, porque eu tenho um Atari e no meu Atari tem o jogo do Popeye. Engraçado, eu observei que o jogo do Popeye é muito parecido com o Donkey Kong. Os autores, né, do Popeye, o autor do Popeye e a empresa que cuidava dos direitos autorais ali acabaram entendendo que o videogame seria uma ideia muito legal e acabaram autorizando a criação do jogo, tá? Então depois vai ter aí ainda uma gameplay com o joguinho do Popeye lá no meu Atari e também o jogo Donkey Kong, onde eu vou mostrar o Mario pela primeira vez e fazer um gancho para essa história aqui. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, tá? Para receber aí as notificações, porque além das histórias em quadrinhos, eu acabo falando sobre videogames também, e hora ou outra as histórias se mesclam, tá? Eu acho engraçado e interessante isso. Acompanha também as redes sociais, hqpixel.art, Facebook e Instagram. Não deixa de passar no nosso blog, www.hqpixel.art, para ver o conteúdo de texto, meu conteúdo autoral. Beleza, pessoal? Ah, e não deixa de curtir o vídeo, hein? E eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima conversa de gibi. Até mais, pessoal. Valeu demais!